Gente, a gente volta a falar sobre a transição de governo, o governo federal. Um dos anunciados para compor o grupo técnico na área de cidades foi o arquiteto urbanista e ex-secretário de Cultura de São Paulo, Nabil Bonduki. A gente vai conversar ao vivo agora com ele aqui no Live. Nabil, muito obrigada por falar com a gente. Seja bem-vindo ao Live CNN. Uma ótima tarde. Obrigado. Boa tarde para todos e todas. Nabil, conta pra gente então como é que está funcionando esse núcleo aí, a parte de cidades, né, da equipe de transição. Quais são as principais perspectivas, projetos e também dificuldade? Não, veja, o grupo de transição ainda está começando seu trabalho, né? Só fez uma reunião e o que eu posso afirmar, né, de maneira um pouquinho mais concreta, são aquelas diretrizes e aquelas propostas que vieram do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, que eu coordenei, né? Coordenei esse trabalho e ali tem uma série de diretrizes importantes para o trabalho, mas não é, né, o programa de governo, é uma proposta que deverá ser debatida no programa de governo e aqui na transição. De qualquer maneira, uma das prioridades importantes é retomar o programa Minha Casa Minha Vida em novas bases, né? Evidentemente, aquilo que foi uma característica dele, que atender a população de baixa renda, deve ser retomada, né? Isso foi abandonado no programa Casa Verde e Amarela, que não atendia a renda mais baixa, mas provavelmente algumas modificações, principalmente no sentido de diversificar os programas habitacionais, não ser apenas a produção de casa nova, mas também pensar outras modalidades, né, como, por exemplo, um programa de aluguel, né, por exemplo, pensar em algumas cidades programas de lote urbanizado, trabalhar na perspectiva também do retrofit nas áreas centrais, pensar a inserção dos projetos de habitação melhor localizados na cidade e trabalhar sempre na perspectiva da integração das políticas urbanas, né, como habitação, mobilidade, saneamento, né, não trabalhar com essas políticas de maneira isolada, porque os efeitos são muito grandes, né? Por exemplo, quando se produz um conjunto habitacional nas áreas mais periféricas, isso tem um impacto muito grande na mobilidade e isso não é importante, não é interessante do ponto de vista da cidade. Então, pensar a cidade de maneira mais integrada, de programas que possam enfrentar o problema da desigualdade, que é muito forte nas nossas cidades, a crise da habitação, trabalhar, portanto, na perspectiva do direito à cidade e também trazer para a questão urbana o que a gente chama da transição ecológica e climática das cidades, ou seja, programas que possam dialogar com a questão da emergência climática, tanto do ponto de vista das suas causas, né? Por exemplo, a carbonização da cidade, descarbonizar as cidades, por um lado, e por outro lado também proteger e, vamos dizer assim, de certa forma, adaptar as cidades e mitigar os efeitos dos eventos extremos que são muito graves nas nossas cidades. Nabil, é um prazer falar contigo. Você falou sobre a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. E na época em que ele estava a todo vapor, muitas das obras não eram entregues no prazo, muitas das obras ficavam paralisadas por anos ou porque as empresas que ganhavam essas licitações ofereciam valores muito baixos e depois não conseguiam concluir. Simplesmente as obras ficavam ali abandonadas, eram saqueadas em alguns momentos e as famílias que até então seriam beneficiadas continuavam esperando em situação de vulnerabilidade. Eu mesmo visitei muitas dessas obras no interior do país quando atuava como repórter nesses locais. Queria saber de você se nessa retomada desse programa, se vocês têm algum tipo de medida ou vêm com algum tipo de ideia ou programa que possa ajudar a, de fato, retomar o programa Minha Casa Minha Vida, mas fazer com que as obras sejam entregues dentro do prazo, diferentemente do que muito ocorreu lá atrás. Olha, na verdade, assim, esses atrasos, eles aconteceram principalmente no período mais recente, nos últimos anos, quando os recursos orçamentários começaram a ser cortados, né, do programa Presidente da Faixa 1. Né? Existem, inclusive, projetos que foram contratados e que não começaram, outros que começaram e foram paralisados porque os recursos orçamentários, a Faixa 1, ela exige recursos orçamentários, não foram repassados, foram cortados. Mas isso principalmente nos últimos 6 anos, mais ou menos, né, 6, 7 anos, quando, de fato, esses recursos foram contratados. Porque no período, vamos dizer assim, de maior produção do Minha Casa Minha Vida, as obras foram feitas com muita rapidez, tanto que a produção habitacional desse período
foi a maior da história em termos de produção anual, né? Nós tivemos aí recordes bastante grandes em termos de produção. Agora, esses problemas que você levantou, né, são problemas que precisam ser bem equacionados, ou seja, precisa se contratar de acordo com a disponibilidade orçamentária e depois que se contrata, é importante que não haja interrupção no fluxo de recursos, né? Quando você levanta problemas de valores, né, esse é um outro problema. Nós tivemos, em alguns períodos, principalmente nos anos mais recentes, uma inflação muito alta, e como os orçamentos dessas obras são orçamentos pré-fixados, já definidos, e não foram reajustados, muitas vezes as obras ficaram em dificuldade para poder ser concluídas naquela base orçamentária que tinha sido programada. Então, esse problema da inflação é um problema muito sério. A construção civil teve, em alguns anos, elevações muito superiores à inflação e, por outro lado, nós não tínhamos correção nos valores do programa. Isso, numa boa regulamentação, é possível fazer sem cair na questão da indexação, né? Porque a indexação é um problema que realimenta a própria inflação. Então, é necessário que existam orçamentos bem feitos e que a gente possa ter um controle melhor da inflação. Muito bem, a gente conversou ao vivo com o ex-secretário de Cultura de São Paulo, integrante da equipe de transição, Nabil Bonduque. Nabil, muito obrigada. Até uma próxima. Bom trabalho para vocês. Obrigado, eu que agradeço aqui o convite.